Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo na paz de Deus. Primeiramente, quero aí desejar um feliz ano novo para vocês, tá bom? Tudo de bom, de maravilhoso, que seja um ano repleto de paz, harmonia, gratidão a Deus, né? Isso, e muita conquista e vitória, em nome de Jesus. E o principal, a presença dele em nossas vidas, não é verdade? Essa aqui é a nossa primeira aulinha aqui de 2026. Nossa primeira aulinha de muitos em nome de Jesus, não é isso, gente? Enfim, a pedido de vocês, eu vim trazer aqui o passo a passo dessa sainha aqui, ó, que linda. Eu fiz essa sainha aqui, gente, justamente para essa princesa aqui, ó. Olha que coisa mais linda essa negrinha aqui, gente, olha que linda. Linda demais, demais, demais mesmo. A gente não vai ter a pintura dela, tá bom? Ela é projeto do Rogério, tá certo? O contato dele vai estar aí na descrição do vídeo. É só entrar mandar um WhatsApp para ele que ele fala com vocês, tá certo? É ele que vende essas bonequinhas. E olha só que lindeza, gente. Então, eu vim trazer aqui o passo a passo dessa sainha aqui, ó, que eu fiz. Também fiz esse biquinho aqui, ó, pra ela. Olha que lindeza. Que combina com qualquer bonequinha, tá bom? A nossa aulinha é nessa cor aqui, ó. Olha que lindeza, gente. Eu usei aqui o vermelho cardeal, o salmão e o branco. Já nessa daqui é o mesmo vermelho, tá? Só usei aqui o bege e o branco, tá certo? E essas florzinhas aqui. E olha que charme que ficou, gente. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar um like aí, gente, para estar ajudando aqui no crescimento do meu canal, para que eu venha trazer mais conteúdo como esse, tá bom? Aproveite muito e tenha uma ótima aula. Fique com Deus e até nossa próxima videoaula. Vamos estar dando mais um início aqui a uma aulinha de saia. Essas serão as cores que eu vou estar usando. Vou usar a cor branco, esse vermelho é o vermelho cardeal, eu acho que é assim, cardeal. E esse é o salmão, gente. Ah, tá até tudo, a linha tá tudo saindo. Esse é o salmão, tá bom? Essas serão as cores que eu vou usar. Vou usar também uma tesoura para estar cortando a linha. Vou usar essas florzinhas aqui, ó, rococó, tá? De cetim. E a minha agulha 1,75. E também vou estar usando um isqueiro, gente, para fazer o arremate. Só que eu não sei onde é que tá o meu isqueiro, porque elas são linhas de polipropileno, tá bom? Então, eu vou usar o isqueiro para estar fazendo aqui os arremates do fio. Eu vou usar aqui, começar aqui com o vermelho. Vou fazer aqui o meu nó inicial. E vou fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 correntinhas. Seguro aqui nessa última e vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço o fio e venho aqui onde eu marquei, fazendo aqui um ponto alto. Aí, eu já tenho aqui, ó, contando com isso aqui, 2 pontos altos. E para cada correntinha que a seguir, eu vou fazendo aqui um ponto alto, ficando com 15 pontos altos aqui nessa carreirinha. Chegar no final, eu volto com vocês. Finalizei a carreira aqui, ó, ficando com 15 pontos altos. Vou subir 3 correntinhas, que vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. 3 correntinhas, viro meu trabalho e no mesmo ponto vou fazer mais um ponto alto, ficando aqui com 2 pontos altos no mesmo ponto. E para cada ponto a seguir, eu vou fazer um ponto alto. E lá no final, eu vou fazer 2 pontos altos. Nessa carreira, a gente só vai ter aumento no começo e no final. Ficando aqui com 17 pontos altos, tá bom? Vou finalizar a minha carreira aqui e volto com vocês. Lembrando que a gente só vai aumentar aqui no final. Eita, aqui no começo, que eu já fiz, né, gente? Perdão. E o último aqui no final, onde a gente vai colocar 2 pontos altos. Finalizei aqui a minha carreira, ficando com 17 pontos altos.
Para iniciar essa outra carreira, eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Aí, nessa carreira, a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer o meu aumento no meu primeiro ponto. Vou botar aqui, ó, mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Fiquei com 2 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó. No próximo, fiz 2 pontos no primeiro ponto. No próximo ponto, fiz um ponto. E no próximo, fiz aqui um ponto. Nesse próximo ponto alto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos junto, ó. 1 e 2, tá? Fiz 2 pontos altos junto no mesmo ponto. Contando daqui pra cá, é no meu quarto ponto, porque é 1, 2, 3, quarto. Então, 4. Então, no meu quarto ponto, eu fiz 2 pontos altos junto. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Ó. Fiz aqui os 2 pontos altos junto, no próximo eu fiz um ponto alto e no próximo um ponto alto. Nesse outro ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos junto. Ó. 1 e 2. Fiz aqui 2 pontos altos junto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto sozinho e no próximo ponto, um ponto alto sozinho. Ó. Essa carreira vai ser assim, tá bom? Fiz 2 pontos altos, um para cada. No próximo, eu venho e faço 2 pontos altos juntos. 1 e 2, no mesmo ponto, tá? Fiz no mesmo ponto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Ó. Um ponto para cada. Então, no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Fiz 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Ó, fiz meus 2 pontos altos. Aqui ficou 2 pontos, tá vendo? Se você quiser fazer os 2 pontos aqui, tudo bem, mas eu vou fazer que nem eu fiz aqui nesse daqui. Vou no último ponto, vou pular esse ponto. No último, eu vou fazer aqui os meus 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Ó, ficando assim, tá? Essa carreira ficou assim. Aí, agora, a gente vai fazer aqui. Ó, vou subir. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Pronto. Ó, vou subir 3 correntinhas. Subir 3 correntinhas. Eu dei uma olhadinha aqui, gente, porque às vezes, quando eu faço aqui nesse primeiro ponto, ele fica meio estranho aqui, tá? Mas como não ficou tão estranho, aí eu vou deixar ele aqui mesmo. Porque às vezes, se eu não colocar no primeiro ponto, na primeira correntinha, eu coloco na segunda correntinha, que era pra ela ficar aqui com a curvinha melhor, entendeu? Não sei se vocês entenderam. Ó, subi 3 correntinhas, voltando aqui, 3 correntinhas, eu vou virar aqui o meu trabalho. Virei meu trabalho, aí eu vou vir aqui, ó. Vou vir no meu segundo ponto alto, vou fazer 2 pontos altos junto. 1 e 2, ficando aqui com 3 pontos altos, certo? Aí, onde a gente tem 2 pontos altos aqui, ó, a gente tem 2 pontos altos, a gente vai fazer ele em relevo. Essa será a frente da minha saia, tá? Porque tem muitas meninas que gostam dessa daqui, né? E parece que o certo é essa daqui, né, gente? Mas eu não gosto assim. Eu gosto assim, que eu já expliquei aqui pra vocês. Eu gosto assim, desse jeito. Então, essa será a frente da minha saia. Aí, caso vocês gostem dessa daqui, aí vocês fazem por trás, tá? Aí, aqui, ó, tem os meus 2 pontos altos aqui. Eu vou fazer ele em relevo, tá? Passo o fio, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Fiz um. Vou vir no próximo ponto. E também vou fazer ele aqui em relevo. Ó. Ficando assim, tá vendo? Agora não vai dar pra perceber nada não, tá, gente? Só vai dar pra perceber no decorrer aqui das carreiras. Então, fiz o meu ponto em relevo. Os próximos pontos a seguir é onde a gente tem 2 pontos altos juntos, ó.
2 pontos altos junto. Então, a gente vai fazer como? No primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, e no segundo ponto, vou fazer 2 pontos altos. A gente tá fazendo aquela sequência aí de cada carreira ter um ponto a mais. Tipo, cada bloquinho que a gente vai fazer ter um ponto a mais, tá? Fiz aqui os meus 2 pontos altos aqui junto, fiz aqui, ó, meus 3 pontos altos. Aí, a seguir, vai ser 2 pontos altos aqui, ó, separado. Tá vendo? 2 pontos altos aqui separados, então, ele vai ser o ponto em relevo. Venho aqui, ó, laço aqui por trás, venho, faço aqui o meu ponto em relevo. Fiz um aqui, vou vir aqui, ó, no próximo ponto sozinho e faço ele em relevo. Fiz ele em relevo, eu já vou vir aqui, ó, pros 2 pontos altos junto, tá vendo? Os 2 pontos altos junto. Vou fazer no primeiro ponto um ponto alto, e no segundo ponto eu vou fazer 2 pontos altos junto, 1 e 2. Fiz 2 pontos altos junto, já vou vir aqui, ó, pros meus 2 pontos altos, um para cada, aonde eu vou fazer ele em relevo, ó. Venho aqui, faço ele aqui, ó, em relevo, venho pro próximo ponto e faço ele em relevo, ó. Fiz ele em relevo, já venho aqui pros meus 2 pontos altos, junto. Eu venho no primeiro, faço um ponto alto, e no segundo eu faço 2 pontos altos junto, 1 e 2, ficando com 3 pontos altos. Aí, já em seguida, venho aqui, ó, pros meus 2 pontos altos. Laço e vou fazer ele em relevo, aqui, ó, e no próximo, venho e faço aqui, ó, meu segundo ponto relevo. Fiz o meu segundo ponto relevo, já venho aqui, ó, para os meus 2 pontos altos junto. No primeiro, eu faço um ponto alto, e no segundo, eu faço 2 pontos altos junto. Eu já fiz um, fiz um ponto, agora eu vou fazer aqui o meu segundo ponto alto junto, aqui, ficando com 3 pontos altos. Venho aqui nos meus 2 pontos altos, onde eu vou fazer aqui os meus pontos em relevo, ó. Fiz ele em relevo, laço, e venho aqui, ó, pro meu próximo ponto e faço ele em relevo. Fiz ele em relevo, venho aqui, ó, os meus 2 últimos pontos, que já é o final aqui da carreira. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, e no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos junto. Ó. 1 e 2. Ficando assim, ó. Ó, como vai ficando, tá vendo? Agora, não dá pra gente perceber muita coisa não, tá? Só no decorrer aqui das carreirinhas é que a gente vai ver como é que vai ficando. Mas aqui a gente já iniciou a nossa carreirinha aqui dos pontos relevos, tá bom? E agora a gente vai seguir aqui. Para cada bloco, a gente vai colocar um ponto a mais, que é aquele mesmo passo a passo ali das nossas outras sainhas, que a base aqui é parecida. A única coisa que a gente tá fazendo diferente aqui é 2 pontos em relevo, 2 pontos altos em relevo. Nas outras sainhas, a gente faz assim, faz como? Faz uma correntinha de separação, não é isso? Por um ponto, faz uma correntinha de separação e vem fazendo os bloquinhos. Aqui, eu tô fazendo os pontos em relevo. Subi 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, viro o meu trabalho. Só um minutinho aqui, gente. Pronto, gente, voltando aqui, fiz minhas 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho aqui, ó. E vou seguindo, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos junto, 1 e 2. Ficando aqui com 4 pontos altos. Fiz 4 pontos altos, vou fazer aqui, ó, os meus 2 pontos relevos, tá vendo? Eles estão aqui, ó, nessa carreira aqui, está por trás, né? Mas no caso é a nossa frente. Então, a gente vai vir por onde? Vai vir por trás aqui, ó. Laço aqui o fio, ó, por trás. Pego o fio e faço aqui o meu ponto em relevo. Laço novamente
e venho fazendo aqui o segundo ponto, ó, em relevo. Pronto, fiz o meu segundo ponto aqui em relevo, venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos junto, 1 e 2, ficando com 4 pontos altos. Cheguei aqui no meu ponto em relevo, laço, venho aqui, ó, por trás, laço o fio e faço aqui o meu ponto em relevo. Fiz o primeiro, laço o fio aqui, venho fazendo aqui o meu segundo ponto alto em relevo. Laço o fio novamente e venho seguindo aqui, ó, para cada ponto, um ponto alto, e no último ponto eu faço 2 pontos altos junto, ficando aqui com 4 pontos altos. Ó, 4 pontos altos. Vim no meu ponto em relevo, por trás, venho e faço aqui o meu ponto em relevo. Fiz o meu primeiro, venho no próximo e faço aqui o meu segundo ponto relevo. Laço o fio e venho fazer aqui os meus 4 pontos altos, um para cada ponto, e no último ponto aqui, ó, faço os meus 2 pontos altos junto, ficando com 4 pontos altos nessa carreirinha, tá? Cheguei aqui, ó, nos meus pontos em relevo, laço o fio, venho por trás e faço aqui o meu ponto em relevo. Laço novamente, venho aqui, ó, no meu segundo ponto e faço ele em relevo. Tá vendo? Vai ficando assim. Venho aqui para meus 3 pontos altos, vou fazer um para cada, e no meu último ponto aqui, eu vou fazer aqui meus 2 pontos altos junto, 1 e 2. Fiz os 2 pontos altos junto, venho no meu ponto em relevo, venho e faço aqui, ó, ele em relevo. Fiz o meu primeiro, venho aqui, ó, no meu segundo e faço aqui o meu segundo ponto em relevo. Laço o fio e venho fazendo aqui, ó, os meus 4 pontos altos, um para cada, e no último eu faço aqui 2 pontos altos junto, onde a gente vai ficar aqui com 4 pontos altos, ó. Fiquei com 4 pontos altos. Vou virando aqui, ó, ele vai ficando assim, tá vendo? Ainda não dá muito ainda para perceber, mas no decorrer aqui das nossas carreirinhas, a gente vai notar aqui esses pontos em relevo. Então, gente, essa aqui é uma carreirinha aqui, uma base aqui que vocês conhecem, nessa parte aqui, né, de sempre colocar um ponto alto no último ponto. Fiz 3 correntinhas, vou subir aqui, né, virei meu trabalho, venho aqui, ó, pro próximo, faço um ponto alto, ó, no próximo, um ponto alto, e no próximo, que é o último aqui desse bloco, eu faço 2 pontos altos junto, onde eu vou ficar com 5 pontos altos. Na carreira que a gente tava fazendo anterior tinha 4, essa a gente vai ter 5. Laço o fio e venho fazer aqui os meus pontos em relevo. Então, é uma carreirinha simples e fácil de fazer, tá bom? Eu vou dizer a vocês quantas carreirinhas a gente vai estar fazendo, porque, ó, terminou o ponto em relevo, venho e faço aqui, ó, um ponto para cada, tá? E sempre no último ponto, você coloca o seu aumento. Lembrando que você pode colocar o aumento aqui, onde você quiser, contanto que seja nesses pontos aqui, tá? Não no relevo. Aí, pra colocar aqui assim em ordem, eu sempre vou colocar aqui no último os 2 pontos altos junto, ó, ficando com 5 pontos altos. Laço o fio e venho aqui, ó, meus pontos em relevo e faço eles em relevo, ó, tá? Vai ficando assim. Então, se nessa carreirinha tem 5, na próxima 6, na próxima 7, 8, 9, e assim sucessivamente. Lembrando sempre de fazer os 2 pontos em relevo. Então, eu fiz um total de... Eu vou começar a contar. Eu sempre gosto de contar assim, gente. Pelos bloquinhos que eu comecei, tá? Não pelo cós. Pelos bloquinhos que eu comecei. Aqui é onde a gente começou aqui os bloquinhos, que foi com os pontos em relevos, certo? Então, eu vou contar
começando por ele. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 carreirinhas. E na última carreirinha, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou ter 11 pontos altos aqui nessa carreirinha. Então, em cada bloco, eu vou ter 11 pontos altos, tá? A gente tá aqui fazendo com a nossa terceira carreira, né? A gente tá na nossa terceira, que tem 5 pontos altos, é isso, ó. 3, 2, 5. Então, a gente vai fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? 11. Perdão aqui, gente. Então, a gente vai fazer. Se eu começar a falar muito, gente, aí minha garganta falha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai fazer 9 carreirinhas. Eu tô na 1, 2, 3, 3. Tô na minha terceira carreirinha, terminar ela e fazer mais 6 carreirinhas, que vai dar um total de 9 carreirinhas. E nessa última carreirinha aqui, a gente precisa ter 11 pontos altos, tá bom? Vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês. Lembrando de fazer aqui os pontos em relevo, tá? Em todos eles. Então, vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui, ó, gente, as minhas 9 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minhas nove carreirinhas e ficou assim, tá bom? E em cada bloco aqui no final ficou com 11 pontos altos, tá? Em cada um ficou com 11 pontos altos. Aí agora dá pra gente perceber mais aqui, ó, os pontos em relevo. Tá vendo como fica bonitinho? Aí ficou assim. Eu agora vou fazer uma carreirinha na cor branca. Já estou com ele aqui na mão, fazendo aqui o meu nó inicial. Essa aqui é a frente da minha saia. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Prendi aqui, ó, com um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E para cada ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou repetir aqui os meus 11 pontos altos. No próximo ponto alto. Aqui a gente não vai ter aumento, tá? A gente só vai repetir aqui, esse bloco aqui com os 11 pontos altos. Aí vai ter uma diferença só aqui nos pontos em relevo. Ó, fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11. Fiz aqui, ó, os meus 11 pontos altos. Aí que a gente vai fazer o nosso ponto em relevo, tá? Ó, vou fazer aqui, ó, o ponto em relevo. Lacei, e aqui entre eles, ó, aqui no meio entre os pontos em relevo, a gente vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Ó, fiz 2 pontos altos e vou fazer aqui o meu ponto em relevo. Fiz o meu ponto em relevo, tá? A diferença dessa carreirinha aqui só vai ser isso aqui, ó. A gente vai seguir aqui fazendo um ponto para cada. Um ponto para cada. Vamos repetir os nossos pontos em relevo, só que entre eles aqui a gente vai colocar 2 pontos altos, tá? Em cada um aqui, a gente vai colocar aqui 2 pontos altos. Só tô falando aqui nos pontos em relevo, tá? E a gente repete o ponto em relevo. Laça e vem repetindo aqui, ó, os pontos altos. Para cada ponto, um ponto alto. Aqui a gente não vai fazer aumento, tá?
Só vai repetir os 11 pontos altos, ó, repetir meus 11 pontos altos. Venho no meu ponto em relevo, faço ele em relevo. Entre eles, aqui, ó, no meio, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. E repito aqui o meu ponto em relevo, tá bom? Vou finalizar essa carreira aqui e já volto com vocês. Vai ficando assim, ó, tá? A gente repete aqui o ponto em relevo e só faz 2 pontos aqui no meio, tá bom? Vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui, ó, gente. Ó, ficou assim, tá vendo? Aí, fiz uma correntinha e cortei o fio. Eu agora vou iniciar com a outra cor, tá? Essa é a cor que eu escolhi, é o salmão. O da outra sainha... Perdão aqui, gente. O da outra sainha é o bege, tá? Que no caso é essa cor aqui, ó. É o bege. Então, nessa aqui, eu vou usar o salmão. Vou fazer aqui o meu nó inicial. Aqui, ó, no primeiro ponto. A frente aqui da minha saia. No primeiro ponto, vou prender o fio. Prendi o fio. Vou subir aqui, 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Aí, no total de 5 correntinhas, tá? Laço o fio, vou pular 2 pontos. 1, 2. No terceiro, eu venho e faço aqui, ó, um ponto alto. No próximo, 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 um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, ficando aqui, ó, com 6 pontos altos. Nesse aqui, voltando aqui, gente, que passou um carro com som. Assim, como eu ia falando aqui pra vocês. Nesse bloco aqui, nesse primeiro bloco e no último bloco, a gente só vai ficar com 6 pontos altos, tá? Por causa desse daqui, ó. Aí, nos demais, a gente vai ficar com 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz 6 pontos altos, porque a gente vai pular 2, e aqui também a gente vai pular 2, tá? Ó, pulei 2 pontos, vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Aí, pulei esses 2 pontos aqui, eu já vou vir direto aqui pro ponto em relevo. Ó, já vou vir aqui, ó, o ponto em relevo. E faço aqui, ó, o meu ponto em relevo, tá? Venho aqui nesses 2 pontos altos que a gente tem aqui, vou fazer no primeiro ponto um ponto alto. E no segundo ponto, vou fazer 2 pontos altos. Aqui vai ser os nossos aumentos, tá? Só, aqui, rente aos pontos em relevo, que a gente vai fazer desse jeito, tá? Ó, fiz aqui, tenho 3 pontos altos, laço o fio, vou vir aqui no meu ponto em relevo, e vou fazer ele em relevo. Ó, ficou assim, tá? Faço 2 correntinhas. Pulo 1, 2, no terceiro ponto, venho fazer aqui o meu ponto alto. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos, um para cada. Ó, 3, 4, 5, 6, e 7. Ó, que me sobrou 2 pontos, tá vendo? Então, 7 pontos altos, 2 correntinhas. Venho aqui, ó, no meu ponto em relevo, tá? Vou vir no meu ponto em relevo e vou fazer ele em relevo. Fiz ele em relevo, venho aqui pros 2 pontos. No primeiro, faço um ponto alto. E no segundo, eu faço 2 pontos altos junto. 1 e 2. Laço o fio, venho aqui, ó, no meu ponto em relevo, que é o por trás. Tô pegando aqui o fio, gente, peraí. Aqui, ó, por trás, e faço aqui o meu ponto em relevo, vendo? Vai ficando assim. Faço 2 correntinhas,
1, 2, laço o fio, pulo 1, 2, no terceiro venho e faço aqui os meus 7 pontos altos. Deixa eu ajeitar minha linha aqui, gente. Voltando aqui, ó, fiz 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Me sobrou só 2, tá vendo? A gente pula 2 aqui e 2 no final. Faz 2 correntinhas, laço o fio e vem aqui, ó, no ponto em relevo, faço ele em relevo. Nos 2 pontos que eu tenho aqui, no primeiro eu faço um ponto e no segundo eu faço 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos. Laço o fio e venho no meu ponto em relevo e faço ele em relevo. Tá vendo? Aí vai ficando assim, ó. Tá? Ó, vai ficando assim. Vou finalizar essa carreira aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui, ó, gente. E ficou assim, ó. Tá vendo? Fiz aqui os meus 6 pontos altos, 2 correntinhas e fiz aqui um ponto alto. Agora, pra gente continuar aqui, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho. Dentro aqui desse espaço, a gente vai colocar 2 pontos altos aqui, ó. 1 e 2. 2 pontos altos. E para cada ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos repetir aqui, ó, os 6 pontos altos. Um para cada. E aqui dentro desse espaço, a gente coloca 2 pontos altos junto. 1 e 2. Ficando assim, ó. Faço uma correntinha de separação, laço o fio e vou vir aqui trabalhar no meu ponto em relevo. Ó, vindo por trás, fazer aqui, ó, o meu ponto em relevo. E venho aqui, ó, nos meus 3 pontos altos que eu tenho aqui. Vou fazer um no primeiro ponto. No próximo ponto, faço um ponto. E nesse último ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos junto, ficando com 4 pontos altos. Ó, 4 pontos altos, laço o fio e venho fazer aqui, ó, o meu ponto em relevo. Fiz o meu ponto em relevo, faço uma correntinha de separação. Nessa carreira, a gente sempre vai fazer aqui, ó, uma correntinha de separação para vir pra cá. E para passar pro outro, a gente também faz uma correntinha de separação, tá certo? Laço o fio e faço aqui, ó, os meus 2 pontos altos junto. 2 pontos altos. E repito aqui os meus 7 pontos altos. Ó, vou repetir os meus 7 pontos altos. Meus 7 pontos altos eu já fiz. E dentro desse espaço eu coloco mais 2 pontos altos. 1 e 2. Faço uma correntinha de separação, laço e vou vir trabalhar aqui, ó, nesse meio, onde eu vou pegar aqui o meu ponto em relevo. Vou fazer ele em relevo. Venho nesses 3 pontos, vou fazer no primeiro um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, eu faço 2 pontos altos junto, ficando aqui com 4 pontos altos, ó, 4 pontos altos, tá bom? Laço o fio e venho fazendo aqui o meu ponto em relevo. A gente vai trabalhar o ponto em relevo até o final da carreira, tá? Fiz o meu ponto em relevo, faço uma correntinha e venho novamente repetindo aqui, ó. Faço os meus 2 pontos altos. Venho repetindo aqui um ponto para cada. Ó. Essa será a sequência dessa carreira, tá bom? Ó, vou repetir aqui, ó. Dentro desse espaço aqui, faço 2 pontos altos, uma correntinha, faz o ponto em relevo. Dentro desses 3 pontos aqui, você coloca um ponto a mais, ficando com 4 pontos, tá? E vem repetindo aqui o ponto em relevo. Lembrando que sempre para passar para cá, a gente faz uma correntinha. E para passar daqui para cá, a gente também faz uma correntinha, que vai ficando assim, ó.
tá? Vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui, ó, gente. Tá vendo? Ó, ficou assim. Esse aqui é o verso da minha saia. Aqui a frente. E ficou assim. Ó. Agora, vamos dar continuidade aqui, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nessa carreira, a gente vai só repetir, tá bom? Virei aqui meu trabalho. A gente vai repetir aqui, ó. Onde tiver ponto alto, a gente vai fazer ponto alto. Onde tiver ponto em relevo, a gente vai fazer ponto em relevo. E onde tiver uma correntinha de separação, a gente também faz uma correntinha de separação. Então, nessa carreira aqui, a gente só vai repetir, tá? A gente não vai ter aumento. Repetindo aqui, ó, meus pontos. Chegando aqui, ó, quase aqui ao final. Ó, repetir aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma correntinha de separação, também vou fazer uma correntinha de separação. Fiz uma correntinha de separação e vou vir aqui, ó, trabalhar no meu ponto em relevo. Vou trabalhar em relevo e vou repetir aqui os meus 4 pontos. Ó. 1, 2, 3 e 4. Venho e faço o meu ponto em relevo. Fiz meu ponto em relevo, faço a minha correntinha de separação. Então, correntinha aqui, então, repito a correntinha aqui de separação e venho repetindo aqui, ó, os meus pontos altos, tá bom? Então, essa carreira a gente só vai repetir. Onde tiver ponto alto, a gente faz ponto alto, ponto relevo, a gente faz ponto relevo, e correntinha de separação, a gente também faz correntinha de separação, tá certo? E vai ficando assim, ó. Vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês. Finalizei, a gente, a carreira e ficou assim. Vendo? Ó. Agora, vamos fazer aqui a nossa última carreirinha aqui na cor salmão. Fiz 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 correntinhas, que vai ser a correntinha de separação. Vou virar o meu trabalho. Agora, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Essa carreira aqui de baixo, tá bom? Então, vou laçar o meu fio, vou pular 2 pontos. 1, 2. Venho aqui, ó, no terceiro e vou fazer aqui o meu ponto alto. Eu vou seguindo aqui fazendo 6 pontos altos, um para cada. Ó, fiz 3 no próximo, 4 no próximo, 5 e no próximo 6. Tá vendo? Ó, 6 pontos altos. Aí, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas de separação. 1, 2. Laço o fio e vou vir aqui direto, ó, pro meu ponto aqui em relevo. Vou fazer aqui, ó, venho e faço aqui o meu ponto em relevo, ficando assim. Vendo? E venho seguindo aqui, ó, para cada ponto, um ponto alto. Eu vou repetir aqui os meus 4 pontos altos. Ó, meu terceiro e o meu quarto ponto alto. Fiz aqui os meus 4 pontos altos, laço o fio e venho fazer aqui o meu ponto em relevo. Ó, fiz meu ponto em relevo, 2 correntinhas, laço o fio, vou pular 2 pontos. 1, 2. No terceiro, venho e faço aqui o meu ponto alto. Vou fazer aqui 7 pontos altos. Lembra sempre aqui nesse aqui, no começo, nesse bloco aqui, no último bloco, a gente fica com 6. Nos demais blocos, a gente fica com 7 pontos altos. Ó, fiz o meu quarto, quinto, sexto e sétimo. Ó, que a gente ficou igual com a daqui. 2 correntinhas, laço o fio e venho fazer aqui, ó, o meu ponto em relevo. Faço meu ponto em relevo e venho repetindo aqui os meus 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Laço o fio e venho fazer aqui o meu ponto em relevo. Fiz meu ponto em relevo, 2 correntinhas, pulo 1, 2 e vou repetir aqui novamente, tá bom?
essa carreirinha é bem simples e bem fácil de fazer. Ó, esse aqui é o verso da minha saia. Ó, e aqui é a frente, tá vendo? A gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá? A diferença aqui é que a gente teve aumento, né? Aqui a gente não vai ter aumento, aqui a gente só vai repetir. Então, vai ficando assim. Vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês, que a gente vai iniciar com a cor branca. Finalizei aqui, ó, gente. Ficou assim, tá bom? Fiz uma correntinha e cortei o fio, tá bom? Agora, eu vou iniciar aqui com o branco. Peguei aqui o branco, ó. Vou fazer aqui o meu nó inicial. Vou vir aqui à frente aqui da saia. Vou prender aqui, ó, no meu primeiro ponto. Prendi. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Que é o meu primeiro ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Laço o fio. Vou vir aqui, ó, no meu terceiro. 1, 2, 3. Eu vou vir aqui no meu terceiro e faço o outro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço o fio, venho aqui, ó, nesse espaço aqui, faço um leque também de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Ó, a gente ficou aqui nesse bloco aqui, bloco eu tô dizendo nesse bloco aqui, tá? Ficamos com 3 leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Em todos eles, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Aí, aqui, ó, vamos repetir aqui o nosso ponto em relevo, tá? Nosso ponto em relevo a gente sempre repete. E vou repetir os 4 pontos altos, um para cada, ó. Só vou repetir. Fiz os meus 4 pontos altos, laço o fio e venho e faço aqui o meu ponto em relevo. Fiz meu ponto em relevo, já cheguei aqui, ó, nesse outro motivo aqui. Vou fazer aqui o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Laço o fio aqui. Eu já vou conseguir colocar ele aqui mais no meio, né? Porque aqui eu tenho 7 pontos, então eu vou colocar no meio, que vai ser no quarto ponto, ó. 1, 2, 3, 4. 4, né? No caso, vai ser o nosso quarto ponto alto. Nesse aqui não tem como muito deixar no meio, porque tem 6, né? A não ser que colocasse no meio, mas ficava estranho. Então, eu coloquei no terceiro. Aí, aqui eu já vou colocar no quarto ponto, que vai ficar 3 pra cá e 3 pra cá. Ó. Faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço o fio e venho nesse espaço e faço o leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. E chegando aqui, a gente repete os pontos. Ponto relevo, eu faço ponto relevo. E ponto alto, eu faço ponto alto aqui, ó. Repetindo aqui os 4 pontos altos. Fiz aqui, ó, os meus 4 pontos altos, laço e repito aqui o ponto em relevo. Fiz o ponto em relevo, venho fazendo o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, fiz 2 pontos, fiz o meu leque, laço e venho no quarto ponto e repito aqui o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa será a sequência dessa carreira, tá bom? Ó, vai ficando assim.
Em cada motivo desse aqui, a gente coloca 3 leques, tá? De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aqui a gente só repete ponto relevo, os 4 pontos altos e ponto relevo. Vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final, ó. Fiz o meu leque e fiz também um ponto alto aqui no final, tá bom? Aí ficou assim, ó. Vamos subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar aqui o meu trabalho. E vou vir direto pro leque. Ó, vou repetir os leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. A única diferença nessa carreira é que a gente vai colocar um ponto aqui, ó, entre eles, tá vendo? Entre um leque e um outro, a gente vai fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, venho pro leque. E repito meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 2. Laço o fio, venho aqui, ó, nesse espaço aqui e faço um ponto alto. Laço o fio e venho aqui direto pro leque. E repito o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço o fio e venho aqui, ó. Vamos repetir aqui nossos pontos em relevo, tá? Faço o meu ponto aqui em relevo e repito os meus 4 pontos altos. Ó, 1, 2, 3 e 4. A gente só repete, tá bom? E o ponto em relevo, a gente faz ele em relevo. Fiz meu ponto em relevo, laço e já venho aqui, ó, pro meu leque e faço meu leque de 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos. Passo o fio e venho aqui, ó, entre eles e faço um ponto alto. Laço o fio e venho pro leque. Essa será a sequência dessa carreira, tá? Onde tiver leque, a gente vai fazer leque. E entre um leque e o outro, a gente faz um ponto alto. E onde tem os pontos em relevo, a gente repete os pontos em relevo e repete aqui os 4 pontos, tá? Como esse aqui é o verso, né? Aí o meu ponto em relevo tá aqui na frente. Então, a gente repete ele, tá certo? Vou finalizar essa carreira aqui e já volto com vocês pra gente fazer nossa última carreirinha aqui do branco. Finalizei aqui, ó, tá? Finalizei essa carreirinha. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho. E já vou vir aqui, ó, direto pro leque, tá? A gente vai repetir os leques, ó, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aonde tem esse ponto aqui sozinho, a gente vai começar a trabalhar em ponto relevo, tá? Essa é a frente da minha saia, então, eu vou pegar aqui, ó, pela frente e vou fazer aqui o meu ponto em relevo, tá bom? E venho aqui direto pro leque. E faço meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço o fio e venho aqui, ó, pro ponto sozinho e faço ele em relevo. Fiz meu ponto em relevo, venho aqui, ó, no leque e faço aqui o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, aqui a gente já vai começar a fazer diferente, a gente já não vai mais trabalhar os 4 pontos altos, tá? Vou pegar aqui, ó, vou fazer o meu ponto em relevo. Ó, fiz o meu ponto em relevo, laço e já venho fazer aqui o meu outro ponto em relevo, tá? Ó, venho e faço aqui o meu ponto
em relevo, fechando aqui, ó. Tá vendo? Fechei. Aí ela ficou assim. Laço o fio e venho fazer aqui, ó, os meus leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Fiz o meu leque, venho aqui, ó, pro meu ponto alto sozinho, vou fazer ele em relevo. Fiz o meu ponto em relevo, venho direto pro leque. E repito o leque de 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos. Venho pro meu ponto sozinho e faço aqui o meu ponto em relevo. Fiz o ponto em relevo, venho pro leque e repito o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço o fio e venho aqui, ó, pro meu ponto em relevo, faço o meu ponto em relevo, laço novamente, venho aqui, ó, pro meu outro ponto em relevo e faço ele em relevo, fechando aqui, ó. Vai ficando assim, tá vendo? Ó. Aí agora é só seguir os pontos, leque sobre leque e fazendo aqui os pontos relevo. E quando chegar aqui, você apenas faz os pontos em relevo, ficando aqui desse jeitinho aqui, tá bom? Vou finalizar essa carreira aqui, chegar no final, vou fazer uma correntinha e vou cortar, porque daí a gente já vai vir com a cor salmão, tá bom? Vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui, ó, com as carreirinhas aqui do branco, fiz uma correntinha e cortei, e ficou assim, tá vendo? Agora eu vou fazer uma carreirinha aqui do salmão, vou fazer aqui o meu nó inicial. Vou prender meu fio aqui, ó, no primeiro ponto. Prendi o meu fio, vou subir. Eu vou fazer só uma correntinha aqui só, pra facilitar aqui pra mim. E dentro aqui do leque eu vou fazer 6 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço o fio e venho fazer aqui, ó, o meu ponto em relevo. Faço aqui o meu ponto em relevo. Fiz meu ponto em relevo, venho aqui, ó, pro leque e faço os meus 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço o fio e venho aqui, ó, no meu ponto em relevo, faço meu ponto em relevo. Laço novamente, venho pro leque e faço os meus 6 pontos altos. Em cada leque a gente vai fazer 6 pontos altos, tá bom? E aonde tiver ponto em relevo, a gente vai fazer ponto em relevo. 3, 4, 5 e 6. Aí eu cheguei aqui, ó, onde a gente tem os 2 pontos em relevo, a gente vai repetir os 2 pontos em relevo, ó. Vem aqui na frente. Fiz o meu primeiro ponto relevo, venho aqui, ó, no meu segundo. E faço aqui o meu ponto em relevo. Fiz os 2 pontos em relevo, venho aqui no leque e faço 6 pontos altos junto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço o fio e venho fazer aqui, ó,
o meu ponto em relevo, tá bom? Essa será a sequência dessa carreirinha, tá? Em cada leque a gente vai fazer aqui, ó, 6 pontos altos. E nos pontos em relevo, a gente faz ponto em relevo. E onde tem esses 2 pontos em relevo, a gente também faz 2 pontos em relevo, ficando assim, tá bom? Vou finalizar essa carreirinha, chegar no final, faço uma correntinha e corto, que a gente vai iniciar aqui com, no meu caso, com o vermelho, né? Finalizei aqui, ó, gente, ficou assim, tá? Fiz uma correntinha e cortei o fio, ó, como ficou. Agora, vamos fazer aqui mais 2 carreirinhas aqui na cor vermelha, tá? Fiz aqui o meu nó inicial. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, deixa eu só ajeitar aqui. Esse primeiro ponto aqui, ó, onde eu prendi o salmão, eu vou prender aqui o vermelho também, ó. Prendi o vermelho, vou subir uma correntinha, passei o fio e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, vou fazer uma correntinha e vou fazer os meus outros 3 pontos altos, um para cada, ó. Ficando assim, ó. Vendo? Eu acredito que eu fiz 2 correntinhas aqui, gente. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, gente. Voltando aqui, ó. Fiz 2 correntinhas. Então, me perdoe. Aqui, ó. Fiz uma, 2 correntinhas. Laço o fio. E venho aqui seguindo aqui, ó. Um ponto para cada. Pronto. Aqui. E o ponto em relevo, eu vou fazer ele em relevo, tá? A gente continua fazendo aqui os pontos em relevo. Fiz o ponto em relevo, venho fazer novamente, que nem eu fiz no outro, ó. Vou fazer 3 pontos, um para cada. Ó, fiz meus 3 pontos, faço 2 correntinhas, uma, 2, laço, e venho seguindo aqui os meus 3 pontos altos. Ó, 1, 2 e 3. Laço o fio e venho aqui, ó, no meu ponto em relevo e faço ele em relevo. Ai, gente, tem um som tocando ali. Mas deu pra vocês entenderem, não foi? Ó, é assim que a gente vai estar fazendo, tá bom? Ponto relevo sobre ponto relevo. A gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e segue os outros 3 pontos altos, tá bom? Vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês. Qualquer dúvida, volta um pouquinho aqui um vídeo. Mas tá super simples e fácil, tá bom? Finalizei aqui, ó, gente. Ficou assim. Ó. Tá vendo? Agora, vamos fazer aqui nossa última carreirinha do vermelho. Tá? Deixa eu só ver se eu fiz aqui uma correntinha. Se eu fiz um ponto alto. Foi. Subi aqui, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar aqui o meu trabalho. Virei aqui o meu trabalho. E vou vir aqui, ó. Dentro desse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço o fio e venho direto aqui, ó, pro meu ponto em relevo. Ele tá aqui por trás. Então, vou vir aqui assim, ó. Venho e faço aqui o meu ponto em relevo. Laço o fio e venho fazendo aqui o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, essa carreirinha é bem simples, tá? A gente vai fazer leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vai fazer ponto relevo sobre ponto relevo. Ó, terminando aqui o meu leque, laço o fio e venho aqui pro meu ponto em relevo e faço aqui o meu ponto em relevo, tá bom? Vou finalizar essa carreirinha aqui
Chega lá no final, vou cortar o fio e a gente vai fazer a nossa última carreirinha aqui do branco. E vai ficando assim, ó. Finalizei aqui, ó, gente, nossa última carreirinha aqui na cor vermelha e ficou assim, tá bom? Lembrando também que, eu acho que eu acabei esquecendo de dizer, né, gente? Sempre seguindo os 2 pontos em relevo, tá? Ó, fiz os 2 pontos em relevo, aqui fiz os 2, e aqui também no último eu fiz os 2 pontos em relevo, tá? Ó, vendo? Seguindo sempre 2 pontos em relevo. Os outros é um ponto só. Então, para a última carreirinha aqui, que eu vou fazer, vou usar o branco, tá? Pra dar o acabamento aqui. Então, vou fazer aqui, ó, meu nó inicial. Vou vir aqui, ó, a frente aqui da minha saia. É bem simplesinho aqui, ó, que eu vou fazer o acabamento, tá? Vou prender aqui o meu fio. Ó. Prendi. Aí, aqui nesse começo, que eu vou fazer, eu também vou fazer lá no último, tá? No último aqui, ó. Eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui eu vou subir 1, 2, 3. Venho aqui, ó, pro próximo ponto, fecho aqui com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, venho pro próximo ponto, fecho com um ponto baixo. Só vai ser nesses 2 pontos, tá? Que a gente vai fazer isso. Só aqui, ó. Nesse comecinho que a gente vai fazer isso. E lá no final aqui, ó. Nesses 2 aqui, tá bom? Que a gente vai fazer a mesma coisa. Nos demais aqui a gente vai fazer assim, ó. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro desse espaço aqui de 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto. Vou subir 3 correntinhas, fazendo aqui um ponto picô, ó, vendo as 2 alcinhas, e faço um ponto picô. Laço, e venho fazendo mais um ponto alto, com um ponto picô. Subo 3 correntinhas, venho aqui nas 2 alcinhas, e faço um ponto picô. Laço novamente, e venho aqui, ó, faço mais um ponto alto, 3 correntinhas, venho nas 2 alcinhas aqui, ó, formando ponto picô. Então, eu tenho 3 pontos altos com 3 pontos picô. Pulo esse primeiro, venho aqui, ó, no segundo, fecho com um ponto baixo. Ó, ficou assim. Aí, a gente vai ficar desse jeito assim, ó. Tá vendo? Laço o fio, venho aqui, ó, no ponto em relevo, vou fazer um ponto baixo em relevo, tá? Ó, ponto baixo em relevo. Pera aí, gente, saiu tudo aqui. Pera aí. Aqui, ó. Faço o ponto baixo em relevo. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, laço o fio e já venho aqui dentro. Vou fazer aqui os meus 3 pontos altos com pontos picô. Ó, vem aqui, fiz o meu primeiro ponto alto com ponto picô. Vou fazer o meu segundo ponto alto, subo 3 correntinhas, formando aqui, ó, o meu ponto picô. Venho novamente, faço um ponto alto, 3 correntinhas, venho nas 2 alcinhas aqui, fecho com um ponto baixo, formando ponto picô. Tenho aqui, ó, meus 3 pontos altos com 3 pontos picô. Pulo o primeiro, venho no segundo e fecho com um ponto baixo. Venho aqui, ó, no ponto em relevo, laço e faço aqui o meu ponto baixo em relevo. E vai ficando assim, ó. Ó, bem simplesinho de fazer, tá vendo? Bem simplesinho mesmo. Aí que eu vou fazer até chegar aqui nesses dois pontos de relevo que a gente tem. Que a gente também vai fazer ele em relevo, tá? Venho aqui, ó, vou pular o primeiro, venho aqui, ó, pro segundo, fecho com um ponto baixo, laço, e venho aqui, ó, fazer o meu ponto alto, 3 correntinhas, formando aqui, ó, um ponto picô. Fiz meu primeiro ponto alto com ponto picô, venho novamente, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, venho, vou fazer aqui, ó, meu segundo ponto alto com ponto picô, laço, venho novamente, faço um ponto alto, 3 correntinhas, venho nas 2 alcinhas, faço aqui, ó,
o meu terceiro ponto alto com ponto picô, pulo um ponto, venho no segundo, fecho aqui com um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, nos meus 2 pontos em relevo, eu também vou fazer ele em relevo. Venho aqui, ó, no primeiro, faço um ponto baixo, venho no segundo e faço um ponto baixo. Ó, aqui com os dois, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, faço um ponto baixo, laço e venho fazer aqui os meus 3 pontos altos com meus pontos picô, ó. 1, 2 e 3. Fecho aqui, ó. Pulo o primeiro, venho no segundo e fecho com um ponto baixo. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Ó, vai ficando assim, tá bom? Vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês. Lembrando que aqui a gente também faz os 2 pontos baixos em relevo, tá certo? Vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final, gente. Coloquei aqui, ó, no meu segundo ponto aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Ó, você vê 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, venho aqui, ó, nessa ponta aqui. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Ó, e ficou assim. Aí só vai vir ajeitando, tá bom? Ó. Tá? Aí aqui é só colocar as florzinhas. Que no caso eu vou colar com a própria linha, tá bom? Ó, como vocês já têm visto aí no começo do vídeo como foi que ficou, tá certo? E aqui só é vir colando. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Um cheiro!